Você assiste esse programa pela Sky, pela Record News, pela TV a cabo. E a partir de domingo, no site Gente de Opinião, toda a entrevista na íntegra. Para o Brasil, para Rondônia, para o Brasil e para o mundo. A fumaça das queimadas toma conta de Porto Velho e de outras cidades do interior, não é só aqui não. Só que aqui, 50% das queimadas registradas no estado estão aqui em Porto Velho, no entorno da zona urbana da capital. Então nós vamos conversar com a Tainã Aline da SEMA. Ela veio conversar conosco, ela é coordenadora da campanha municipal em relação às queimadas, vai nos explicar o que está havendo nesse inferno dessa cidade, que com todas as campanhas, com todas as orientações, com todos os pedidos, com todos, pelo amor de Deus, os produtores e os moradores continuam fazendo queimadas e deixando a nossa cidade no inferno que se torna nessa época do ano. Tainã, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer conhecê-la e um prazer tê-la aqui. Nós, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quem agradecemos o convite, em nome do secretário Robson Damasceno. Muito bem. Um abraço ao Robson, esperamos que ele tenha sucesso lá no seu trabalho. Se Deus quiser. Tainã, vamos lá. Por que existe... A gente faz campanha, aqui na SIC TV, nas nossas emissoras, na Rádio Parecias, nos nossos veículos, em todo... A gente faz campanha, a gente pede pelo amor de Deus, a gente orienta, a gente dá dica, a gente explica. E não adianta nada, as pessoas continuam fazendo queimadas, deixando a nossa cidade no estado em que está. Verdade, Sérgio. Nós estamos trabalhando nessa campanha desde o mês de maio. E nós estamos pedindo encarecidamente aos munícipes que parem com essa prática, uma prática criminosa, e que nos ajude a diminuir os índices de queimada no município, que estão em estado muito alarmantes. Nós estamos em primeiro lugar no ranking do estado de Rondônia. Nós estamos há 10 anos no arco de fogo e nós, munícipes, não aguentamos mais tanta fumaça. Então, nós estamos percebendo já que esse ano as fumaças não estão mais concentradas na zona urbana, elas estão vindo da zona rural do município. Então, nós estamos pedindo encarecidamente que os pequenos agricultores, chacareiros, nos ajudem nessa campanha e não façam queimadas. Por que eles continuam queimando? Qual é o raciocínio de um débil mental que põe fogo no seu campo? As queimadas são realizadas para a limpeza dos pastos, para poder fazer agricultura, pecuária, e é um hábito muito antigo da nossa população. Então nós pedimos à população que parem com este hábito e nós estamos ensinando novos hábitos para a população, como a reciclagem, coleta seletiva, compostagem, que são outros métodos que podem haver sem ser a queimada. Mas a queimada também, ela incinera o solo, em alguns casos, ela causa graves problemas de saúde na população, ela causa inclusive danos nas propriedades, porque daqui a pouco o fogo se torna incontrolável, e mesmo assim as pessoas ainda continuam queimando. O que elas alegam quando são pegas em flagrante? Que elas não têm outra alternativa a não ser queimada. E é isso que nós explicamos para elas. Vocês têm sim outra alternativa e ensinamos essa alternativa. Explicamos para elas os malefícios que causam à saúde, como as doenças que são conjuntivite, asma, rinite, bronquite, e também explicamos para elas os males que são causados ao meio ambiente, como o empobrecimento do solo, que consequentemente vai diminuir a produção daqueles pequenos agricultores lá na frente. Pois a queimada teoricamente é mais simples, mas em compensação os danos que ela causa, são né? Muito grandes. Jogando tudo que é coisa ruim no meio ambiente, no ar, temos que respirar ar com essa fumaceira toda. Partículas tóxicas até. As crianças estão lotando os postos de saúde. Será que esses caras não se plagam disso, não? As pessoas não associam as queimadas aos malefícios da saúde. Elas não associam que aquela conjuntivite, aquela rinite que meu filho está sentindo, seja associada à fumaça. E nós já explicamos para ela que está sim associada à fumaça. É inadmissível que no município de Porto Velho as crianças vão às unidades de saúde para fazer uma simples nebulização por causa da fumaça. Elas lotam as unidades de saúde, prejudicam o atendimento. Então, ano passado, por exemplo, nós temos os dados do ano passado, o ano de 2016, houveram 40 mil atendimentos neste período em que há as queimadas. Então, para nós, é inadmissível aceitar um dado alarmante. Então, nossa preocupação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente é diminuir esses dados. E lá
na terra, onde é feita a queimada, as famílias também sofrem, porque eles pegam o fogo de perto e aí todos os malefícios da fumaça. Eles também não conseguem conectar uma coisa com a outra? Não. Eles acham que fazendo o acero podem fazer uma queimada controlada, mas isso não é verdade. A fumaça e o vento são imprevisíveis. O vento pode levar fagulhas de fogo para outro lado do seu terreno e acabar atingindo a mata, acabar atingindo a sua casa. Esse ano nós já temos dados de que 3 casas na Zona Leste já foram queimadas. Começou com um pequeno foguinho no fundo do quintal. O vento virou e pegou na casa e acabou destruindo completamente essas 3 casas. Pois é, e a gente fica... no último domingo de manhã, fui dar um passeio perto do Rio Madeira, até a hidrelétrica de Santo Antônio, fiquei impressionado, não se enxergava o outro lado do rio, zero, a visibilidade zero. E aí nós temos outras questões também, a própria questão do trânsito, né? Fica sem visibilidade, a BR-364 fica, que já é a rodovia da morte, se torna então muito mais perigosa. Que tipo de campanhas nós estamos fazendo constantemente para que esse erro grave arraigado à cultura do produtor comece a ao menos diminuir, Tainá? Nós estamos fazendo uma campanha educativa, preventiva. E nós estamos em parceria até com a PRF, com a Polícia Rodoviária Federal, levando essa campanha também nas blitz educativas, nos postos da PRF, explicando aos motoristas que não joguem bituca de cigarro nas beiras de estradas, que não joguem cacos de vidro, para que não se reflita na luz do sol e acabe queimando a beira da estrada. Por quê? Porque nós não queremos fumaça também no eixo da BR, porque nós entendemos que é prejudicial, que pode provocar graves acidentes. E nós estamos com um problema muito sério, que é no outro lado da ponte, a margem esquerda do Rio Madeira. Estão queimando completamente a margem esquerda do nosso rio para fazer loteamento. Eu peço às pessoas, donos desses lotes, desses terrenos, que não queimem. Ou utilizem outras práticas, limpem o terreno, usem papo entulho, mas não queime, por favor. A queimada causa uma série de problemas durante o período que ela é realizada. Mas ficam alguns resquícios no organismo também? Sim, as pessoas costumam queimar PET, garrafa PET, sacolas de supermercado. Esses são resíduos, partículas tóxicas, e entram no nosso organismo através da respiração, se alojam no nosso pulmão e podem causar doenças gravíssimas. Então as pessoas têm que se conscientizar e ligar a queimada aos nossos problemas de saúde. Nós temos aqui no entorno de Porto Velho, apesar de Porto Velho estar na selva amazônica e ter poucas árvores na cidade, no entorno nós temos muita floresta ainda, né? Sim. E esse meio ambiente, essa floresta também está correndo risco? Está sim. Nós conversamos até com alguns pequenos agricultores na margem esquerda, no reassentamento Riacho Azul, São Domingos, explicando para eles o porquê não queimar. Até porque eles têm próximo de suas propriedades mata virgem. Então eu expliquei para eles, se você coloca fogo no fundo do seu quintal e o vento leva fagulhas deste fogo até a floresta, vai queimar toda a floresta. Vocês vão perder essa riqueza, essa biodiversidade que vocês têm na proximidade. Então nós nos preocupamos com essa floresta que ainda está de pé e pedimos aos agricultores que não façam queimada para não prejudicar aquela rica biodiversidade. Partindo do princípio que, vamos dizer, há mais do que de 2 décadas que se fazem campanhas contra as queimadas, os resultados têm sido pífios por quê? Por causa dessa cultura apenas ou tem outros motivos também? As pessoas não têm obedecido a campanha da prefeitura. Nós fazemos essa campanha há muitos anos. Eu lembro. Desde que eu cheguei aqui eu acompanho campanha. Eu tenho 6 anos de prefeitura, de casa. E desde que eu entrei na prefeitura eu conheço essa campanha. Então, nós pedimos à população que mudem seus hábitos. Nós vivemos uma outra geração. Que essa nova geração aprenda a sobreviver de uma forma diferente. Aprenda a viver de uma forma mais saudável. As pessoas normalmente, principalmente as pessoas mais humildes e que trabalham e vivem nessas áreas mais complexas, que fazem as queimadas, elas
muitas vezes ficam esperando pelo poder público, algum tipo de apoio, algum tipo de ajuda, algum equipamento, alguma máquina que possa ajudá-las. A prefeitura tem como ajudar esses produtores para que eles não realizem queimadas? Tem sim. Nós estamos trabalhando em parceria com a Semagric, que é a Secretaria Municipal de Agricultura. Elas têm realizado essa campanha com esse maquinário de estocagem, que nós chamamos. Os pequenos agricultores podem se cadastrar na Semagric e pedir que seja realizada essa estocagem. Também tem o auxílio do calcário, eles podem procurar a Semagric e procurar se informar sobre o calcário. Calcário e o que mais? De estocagem, tem um agendamento, a máquina vai até a localidade, mas ela precisa ser agendada. Então, o pequeno agricultor não pode ficar esperando na sua propriedade que a prefeitura vá até lá. Ele também precisa procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para ter esse auxílio. Na questão da produção, e principalmente o pequeno produtor, e aqui nós temos no estado 80 mil pequenos produtores da chamada agricultura familiar, um dos graves problemas é escoamento da produção, estradas muito ruins, formas, não tem como tirar a produção desses locais. Essa situação de estradas em más condições incentiva também queimadas para abrir picadas na floresta ou não? Não acredito nessa hipótese, Sérgio, mas quem vai poder te explicar melhor sobre isso é o próprio secretário de Agricultura, o senhor Evaldo. O Evaldo. Evaldo, nós temos que bater um papo aqui para falar sobre isso, viu? Porque muitos produtores reclamam que as nossas estradas municipais, e são 3.500 quilômetros de estrada, só no município de Porto Velho, estão com problemas. Então, tomara que não tenha nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu já ouvi também a teoria de que alguns produtores fazem queimadas para abrir picadas no meio da floresta para poder escoar a produção, porque não tem outra forma de fazer. Mas enquanto eles fazem isso, nós respiramos nós e eles, né? Esse ar podre. Vocês têm números, por exemplo, você disseste que 40 mil crianças, não, 40 mil atendimentos no ano passado. E num período normal, tu tem ideia de quanto é? Em quanto multiplicou esse atendimento? Esse número é bem menor no período de chuva, nosso período chuvoso. Ele aumenta, as doenças respiratórias, o atendimento a isto, aumenta no período de seca. Isso nós já sabemos. Agora o que nós estamos trabalhando é tentando correlacionar esses dados, para poder formar indicadores e tentar trabalhar de uma melhor forma o ano que vem. Estamos falando aqui sobre queimadas. Queimada mata, não deixa a vida desaparecer na fumaça. Eu tenho aqui 2 panfletos, um panfleto e um adesivo de carro, que vou botar no meu, inclusive, com um número que eu vou colocar na tela aí. Diz que 0800 647 1320. Vamos repetir. 0800 647 1320. E tem o WhatsApp também para denúncia. É o 069 99374 8556. Vou repetir. 99374 8556. Aqui o WhatsApp para denúncias de queimadas. Nós estamos conversando aqui com a Tainã, que é da SEMA, é a coordenadora da campanha contra as queimadas em Porto Velho. Tainã, as multas que a prefeitura tem aplicado, resolveram alguma coisa? Essas multas não são estratosféricas, tipo daquelas multas para nunca serem pagas? Não, as nossas multas diminuíram de valor este ano, graças a uma lei complementar de um dos nossos vereadores. As multas vão de R$ 70 a R$ 100 mil, dependendo da extensão do dano, da condição social da pessoa que praticou este ato criminoso. Tudo isso é avaliado pelos nossos fiscais, mas não são mais multas aquelas milionárias, que nem o IBAMA. Não. O IBAMA, olha, para vocês terem ideia, o IBAMA aplica multas de R$ 1 milhão. Não vai receber nunca, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 500 anos. É só para inglês ver. Então essas são mais realistas, né? Mais realistas. Mas tem muita reincidência, ou seja, o cara que queima e é multado, queima e é multado, queima e é multado. Não, geralmente as pessoas aprendem na primeira vez. Levam a multa e já aprendem. Em alguns casos, algumas pessoas teimosas, mas isso é muito baixo. Pois é, mas aí é que a gente não entende, Tainã. Por exemplo, no ano passado, me pareceu que as queimadas não foram tão intensas.
E esse ano, pelo menos em alguns dias, elas parecem que estão muito piores do ano passado. É só uma impressão ou é realidade? Pode ser uma impressão e pode ser uma realidade. Na verdade, as pessoas estão mudando o horário para realizar a queimada. Com medo da fiscalização, de autuação, elas estão mudando o horário. Antigamente, elas queimavam durante o dia, à luz do dia. Hoje, elas estão queimando no final da tarde e à noite, ou nos finais de semana, esperando que a fiscalização não esteja trabalhando. Certo. Engano da população, porque nossos fiscais estão trabalhando em regime de plantão e estão trabalhando no final de semana. Recebida a denúncia, os fiscais vão comparecer a este local. Mas, por exemplo, vamos pegar o exemplo do domingo passado, em que a cidade estava embaixo de fumaça. E obviamente, se observou que todo o fogo, toda a fumaça vinha do outro lado do rio. Os fiscais precisam de denúncia ou eles já vão direto nos locais? Sérgio, nossa demanda hoje de fiscais é pequena. Pequena para a extensão do município de Porto Velho como um todo. Mas, recebida a denúncia, que não são poucas, são muitas, os fiscais têm procurado se dedicado a ir caso a caso. Mesmo que ele não vá naquele dia que você realizou a denúncia, ele vai no outro dia. E você, se você fizer a denúncia e mandar foto e localização, fica até melhor para os nossos fiscais fazerem a autuação. Por quê? Eles vão ter a materialidade do crime, do fato. Quando eles forem ao local, eles vão ver os vestígios da queimada, vão juntar com a fotografia que você mandou e vão fazer a autuação daquela pessoa que cometeu aquele ato criminoso. Olha, Porto Velho é uma das maiores cidades do país em área física, né? Sim. Nós temos, a nossa área física é maior do que alguns estados brasileiros. Maior do que o estado de Alagoas. Então, e aí a nossa área central aqui é imensa comparado com outras cidades, outras capitais do país, cuja área central é bem menor que a nossa. Para enfumaçar toda uma cidade como Porto Velho, na área urbana, tem que ter muita queimada. Tem que ter muita E queimada. foi o que aconteceu no domingo. E é o que está acontecendo em outros dias. Quantos fiscais tem para toda essa gente? Dá para dizer, não? Sim, hoje nossa equipe de fiscais conta com o número de 16. Hoje nós temos 16 fiscais atuantes. O ideal teria ser o quê? Umas 10 vezes mais? Hoje, nós prevemos que o ideal seria em torno de 50 fiscais. 50? Pois é, muito pouco para tanta fumaça. Bom, e aí, a partir do momento que o responsável pela queimada é notificado, muitas vezes ele está em uma área que ele invadiu, não tem nenhum documento, não tem responsabilidade nenhuma legal, não tem certificado de propriedade, e como é que faz para cobrar uma multa dessa? Nossos fiscais autuam a pessoa e no CPF dela. Ah, no CPF No dela. CPF dela. Entendi. Então, a multa, se ela não pagar de imediato, vai para a dívida ativa e o nome dela fica restrito como o SPC Serasa. Ou seja, amanhã depois ele não pode participar de financiamentos e outros benefícios. Programas sociais, tudo mais. Esses caras que, mesmo com todas as explicações, e vocês vão lá e voltam, e vão e voltam, e explicam, e ensinam, e mesmo assim eles não entendem. Tem cura esse tipo de gente? Tem sim. Muita educação, ao longo do tempo. Nós nos preocupamos muito com isso. Nós utilizamos as crianças como intercâmbio entre os pais. Por quê? As crianças, elas entendem, compreendem muito mais fácil e levam a mensagem com clareza aos pais. Durante palestras em escolas, crianças nos contam, meu pai queima, minha mãe queima, aí nós explicamos, não pode e por que não pode. E elas vão e explicam aos pais, e isso nos ajuda bastante. Uma escola que tivesse, eventualmente, matérias ligadas às questões ambientais mais práticas e não tão teóricas, aquecimento global, essas coisas as pessoas não entendem de cara. Mas, se falar em queimada na sala de aula, talvez tenha mais resultado prático. Além das palestras, não seria bom começar a batalhar para que esses temas tivessem no currículo escolar? Sim. Hoje nós temos 17 escolas pilotos no programa da Secretaria. E essas escolas já trabalham com a matéria de sustentabilidade. O nome do programa se chama Escola Mais Sustentável. Nós vamos trabalhar nessas 17 escolas durante toda essa gestão, levando informações, palestras, conversando com os professores, orientando. Não só falando sobre queimadas, mas falando sobre outros assuntos, como coleta seletiva, ecologia. Então, nós contamos muito com essa parceria dos professores e dos diretores de escola.
Bom, abrir só um parênteses para a coleta seletiva, depois voltamos ao Fumacê, porque é de interesse também da coletividade. Havia um grande projeto nesse sentido que empacou nos últimos anos. Sim. E aí, vamos retomar isso? De que forma? Tem recurso? Esse projeto, como a empresa contratada tem uma demanda muito grande, por a cidade ser muito grande, e o contrato foi feito de forma pequena, para o tamanho da nossa cidade, esse projeto da coleta seletiva ficou apenas no projeto piloto. Mas ela está acontecendo, ela está sendo realizada principalmente em condomínios. Os condomínios aceitaram muito mais fácil a coleta seletiva do que em alguns bairros da cidade. Eles se mobilizaram, eles aprenderam e separam corretamente o material. E esse material tem ido para os galpões dos catadores. Bom, nós estamos indo para o fim, eu preciso te perguntar, nós estamos em 2017, há décadas nós estamos sofrendo com as queimadas, há alguns anos pouco menos, outros mais, esse é o ano mais. Há quantos anos você acha que nós ainda vamos sofrer com a mesma estrutura de queimadas, até que haja uma conscientização, pelo menos, se não geral, mas pelo menos parcial, de que não se pode fazer queimada? Eu acredito que nós ainda vamos ter mais 1 ou 2 gerações para que a população aprenda que queimada é prejudicial à saúde, é prejudicial ao meio ambiente e que nos causa um dano terrível, principalmente ao meio ambiente. Nós temos que preservar a nossa biodiversidade, a nossa mata. Por quê? Porto Velho perde recursos federais todo ano por estar no Arco de Fogo. O Arco de Fogo, ele vem do Pará e vai até o Acre. E nós estamos há 10 anos neste arco e nós somos a única capital neste Arco de Fogo. E isso para nós é muito prejudicial. Nós perdemos milhões em investimentos por estar nesse Arco de Fogo. Pois é, Rio Branco já nos superou nesse quesito, o Belém também, que era uma cidade que tinha muitas queimadas. Enfim, nós estamos só apanhando por causa disso. E a população, essa que queima, no fundo é ela que perde, né? Ela que perde. Mas olha, Tainã, dá pena de ver tantas crianças, e principalmente idosos, sofrendo, né? Cada esse momento. Eu tenho uma filha de 4 anos e ela sofre muito nesse período porque ela tem rinite alérgica. E eu vejo o sofrimento da minha filha. Imagina nas outras crianças, principalmente bebês recém-nascidos, idosos. Então é por isso que nós fazemos essa campanha e pedimos encarecidamente à população que pare com este hábito, que é uma prática criminosa, entendam que é crime, que se você for pego queimando em flagrante, você vai ser levado à central de polícia. Então pense no constrangimento que você vai passar. Então pedimos encarecidamente à população que não pratique este crime. O que a gente fica também pasmo eu conheço inclusive casos de agricultores que têm filhos com problemas seríssimos de respiratórios, problemas pulmonares, problemas de doenças sem fim, e eles não ligam uma coisa a outra. Não. Né? Conversem com o médico que está próximo de você, na unidade de saúde próxima a você. Você vai ver que tem correlação com as queimadas. Nós já estamos no período seco, a umidade do ar está baixa, está em 20%, o ideal seria que estivesse em 60%. Juntamos com a poeira, que é intensa no nosso município, e juntamos ainda com a fumaça. Então isso tudo causa problema respiratório. Então converse com o seu médico, ele vai lhe explicar detalhadamente e você vai entender que isso faz mal à saúde. Eu vou fazer uma analogia aqui bem rapidinho que você aí de casa vai entender. Esse negócio das queimadas tem alguma ligação nessa analogia que eu vou fazer com a política. A cada 4 anos, a cada 2 anos nós escolhemos nossos representantes. E a gente está há uns 40 anos escolhendo mal. A mesma coisa da queimada. Nós estamos há mais de 40 anos sabendo que a queimada faz mal, que nos acaba conosco, com a saúde das nossas crianças, dos nossos idosos, e nós continuamos cometendo o mesmo erro. Na política nós estamos começando a melhorar, já tem uma depuração aí. Será que a gente não pode fazer o mesmo com as queimadas? Podemos sim. Podemos sim. É só juntarmos forças, a população entender e aderir à nossa campanha. Participar. Vamos repetir aqui os números? Eu vou repetir aqui, o Disque Denúncia 0800 647 1320. Olha lá, 0800 647 1320. E o WhatsApp 069
99374-8556. 99374-8556. Importante, Sérgio, é que nesse WhatsApp você pode mandar foto, vídeo e localização. Isso nos ajuda muito na hora de encontrar o infrator. Muito bem, nós temos mais alguns segundos. Eu queria que, mais um minuto, queria que você deixasse a sua mensagem e convocasse a população a participar dessa batalha, que é de todos nós. Isso. Nós vamos pedir à população que atenda a todos os nossos agentes que forem no seu bairro, que forem deixar um panfleto, uma sacolinha de carro, atenda aos nossos agentes, ouçam a mensagem que eles vão deixar. Se você estiver na rua, encontrar um pit stop, receba a nossa sacolinha de carro, deixe colar o adesivo no seu carro e entre na campanha. Nós esperamos isso da nossa população, que entre na nossa campanha. Você assiste esse programa como assistiu pela Sky, pela Record News, pela TV a cabo. E a partir de domingo, no site Gente de Opinião, toda a entrevista na íntegra. Para o Brasil, para Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Até mais.